Hoje vamos conversar que empenho é diferente de desempenho. Empenho é o desejo intenso por realizar ou conseguir algo. E desempenho é o resultado do esforço aplicado para obter um resultado desejado em um determinado prazo de tempo. E vamos ver aonde isso se aplica nos treinamentos. Hoje vamos falar com José Luiz Aranha, médico veterinário, com turf em la sangre, treinador de cavalos de carreira, vencedor de várias estatísticas, ganador de grandes prêmios e com uma linda trajetória de resultados treinando em 3 países diferentes, Brasil, Uruguai e Argentina. E eu sou Vanessa Del Piccolo, médica veterinária, que já preparou mais de 2.000 potrillos para serem atleta, com 17 anos de experiências em el turf. Como que foi que empezaste a desenvolver esse amor e a toda essa paixão e entrar para o mundo do turf como treinador? Entrar no mundo del turf, depois que entra e se apaixona, é muito difícil de sair, não? Eu comecei a ir nas carreiras em São Paulo aos 5 anos de idade. Meu padre era um aficionado e um criador de cavalos, e desde os 5 anos que comecei a frequentar o hipódromo e daí nunca mais saí de dentro de um hipódromo. Isso no curso de medicina veterinária, e após me formar como veterinário, comecei a treinar cavalos no hipódromo de São Paulo, hipódromo de Cidade Jardim, onde quedei até 2017, onde fui a treinar onde comecei um trabalho com Aras Philipson em Argentina, em San Isidro, onde quedei até 2020, e 2020, com a pandemia, fomos até o Uruguai, onde quedamos 1 ano, e volvimos agora para a Argentina novamente, e hoje trabalhando para o Aras Vacaciones. Os treinadores começam assim, ou por um gosto apaixonante por o deporte, ou porque tinha alguém dentro da família, ou porque começou como peão, capataz, jockey, e aí se desenvolveram e começaram a treinar cavalos a partir de um maestro que lhe foi ensinando com o tempo de trabalho a ser treinador. Para vós, como seria esse desenvolvimento como treinador? Porque quando vos seguís anos mirando treinadores ou pessoas que vos admirás, como família ou jefes, como pensar que desenvolve essa sensibilidade para ser treinador? Nós temos que sentir primeiro um amor pelo cavalo, não? Que é uma profissão muito complicada, porque é uma profissão que não há fim de semana, não há feriados francos, tem que estar todos os dias, e é uma profissão muito desgastante, que tem que estar sempre nas carreiras, mirando as carreiras e estudando os cavalos a todo tempo. Então, é uma profissão que requer uma paixão muito forte. E para desenvolver essa profissão, tem que ter, como falei, amor pelos cavalos, muito respeito, e tem que saber também que é uma profissão que você não vai solamente lidar com os cavalos. Tem que também entender que tem as pessoas que trabalham com os cavalos, tem os veterinários, tem os proprietários. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas com os cavalos de carreira, e você tem que fazer a coisa da melhor forma possível, fazer com muito respeito e fazer a coisa bem, que tem muita competência. É uma profissão que tem muitas pessoas boas e é um meio muito competitivo. Acá vamos ter pessoas que estão muito interessadas no tema de treinamento, porque, na verdade, não é muito fácil treinar um cavalo de carreira. Primeiro que há que sacar esse vínculo de cavalo e tratar a começar a mirar os cavalos como atletas. Um treinador desenvolve essa sensibilidade, esse feeling, talento, algo que se vai absorvendo e adquirindo de outras pessoas. Temos que mirá-lo, además de atletas, que estes são indivíduos em particular. Además de raças, sabemos que para carreira temos pura sangre de carreira, temos quarto de milha e temos incluso árabes que participam de carreiras, cavalos que participam de carreiras em cage e cavalos de carreira que participam em hipódromos. Vós, em tua visão como treinador, como conseguir diferenciar a capacidade e aptitude atlética de um cavalo? A primeira coisa que você tem que ter em conta é que um cavalo tem su pedigree, não? O cavalo tem um padre, tem uma madre, tem irmãos, e isso é fundamental para que você empiece a cuidar desse cavalo. Tem que entender quem é seu padre, que carreira que correu, o que esse padre já produziu de cavalos buenos, e que distância, e como é a característica desses cavalos, e também a madre, como que a madre correu, a segunda madre, e isso é muito importante para começar a cuidar de um cavalo.
Depois que já tem conhecimento de todo o pedigree do cavalo, é importante analisar todo o biotipo do cavalo. O biotipo do cavalo é se é um cavalo que tem uma musculatura forte, um cavalo se é um cavalo que tem um biotipo mais para larga ou mais para corta, erro do solo, né? Um cavalo que tem muita perna. Então, isso, avaliar o biotipo do cavalo também é muito importante para começar um treinamento e desenvolver no cavalo as aptitudes que você mira em lo cavalo. E depois é muito importante começar uma doma muito criteriosa no cavalo, com pessoas que sepam entender o cavalo, ensinar o cavalo como gira de um lado, como gira de outro. Isso é muito importante para um cavalo de carreira que tem que obedecer ao seu galopador, ao seu jockey, de uma maneira que não se estresse e que isso não seja uma coisa difícil para o cavalo. E se o cavalo faz a coisa bem e tem um cavalo bem domado em humanos, já é uma coisa que vai adelantar demasiado o treinamento desse cavalo. Então, é muito importante saber em que manos colocar esse cavalo na doma, e se esse cavalo tem temperamento. Tem uma palavra que define muito um cavalo, que é paciência. E um cuidador necessita de muita paciência com os cavalos, porque quando um cavalo de 2 anos, começando o treinamento, até ele chegar a correr, mais ou menos, em média, mais ou menos são 6 meses. Então, todo esse tempo é todo um aprendizado. E um erro pode acometer que esse cavalo não vai lograr mais sucesso e às vezes é um erro e um detalhe que não se pode cometer. Evaluando um cavalo com o pedigree, com o seu biotipo, pensando na boa e na doma, aí você mirando o cavalo na cancha, como que ele galopa, como que ele desenvolve, como que ele aprende as coisas, como que ele vai evolucionando de acordo com o tempo, todo esse treinamento até o cavalo começar a ser as partidas. E eu hablo também que o trabalho de gateira é muito importante, que o cavalo tenha que, na doma, já tenha conhecimento da gateira, para que quando o cavalo já está em processo de treinamento, não se surpreenda com a gateira. A gateira tem que ser algo que a ser parte da vida do cavalo. Senão, se o cavalo não tem conhecimento de gateira e vai trabalhando e já queda cerca de correr, e aí vai conhecer a gateira, para mim não está correto. O cavalo tem que conhecer a gateira logo começando, já saber que o cavalo tem que entrar, tem que sair, e tem que abrir a porta sempre, primeira vez com as mãos, e depois cerrá-lo adentro para que ele quede tranquilo. E isso é muito importante no trabalho de um cuidador, ser todo o trabalho de gateira. Cada cavalo tem o seu treinamento óptimo e a sua forma de treinamento. E descobrir os cavalos que têm potencial. Às vezes se detecta um cavalo que tem muito potencial nos primeiros galopes. E tem momentos que o cavalo são cavalos mais tardios, que os cavalos com o treinamento vão evolucionando, e aí depois dos 3 anos, às vezes um cavalo se hace um cavalo campeão. Então, creio que a base do trabalho, quando um cuidador recebe um cavalo, são essas 3 fórmulas, né? Pedigree, biotipo e doma, e começando um treinamento, sempre com as cargas de trabalho, sempre aumentando a carga de trabalho, e nunca uma carga de trabalho muito alta, e sempre fazendo as coisas de menor a maior. É o que eu digo sempre que falo sobre treinamento, é que há que ter o uso das 3 P's: perícia, prudência e paciência. A perícia seria saber o que fazer, a prudência, o cuidado a fazer, e a paciência, saber o tempo determinado para poder fazer. Ou seja, toda vez que você tem que trabalhar com parte de treinamento, que você tem que desenvolver as 4 capacidades: força, velocidade, resistência e flexibilidade, para que o cavalo seja um atleta completo, trabalhando através da variedade, como lo hace o atleta todos os dias, como se fosse um humano que vai desenvolver dentro de um ginásio sua capacidade atlética para musculação, crossfit, pilates, ou para qualquer outro deporte que seja de rotina de um atleta, utilizando esses 3 P's: a perícia, a prudência e a paciência. Porque se vos vai a um ginásio e hace os exercícios equivocados, seguramente te vai lesionar, não vai chegar a determinado ponto onde queres chegar, e não vai conseguir a musculatura tão sonhada que queres fazer para que te veja lindo e maravilhoso. E os cavalos de carreira é igual. Se quer que o cavalo passe o disco, e necessita desenvolver toda essa força, essa velocidade, essa resistência, essa flexibilidade para que ele pueda passar o disco. O que passa é que as pessoas às vezes querem que o cavalo corra sem ter o treinamento, a preparação hecha, não porque não querem,
é porque não lo sabem que necessita esse cavalo. O cavalo normalmente empieza com 2 anos de idade. E um cavalo com 2 anos de idade ainda não tem toda a parte óssea já está em plena formação no cavalo, né? Ele não terminou ainda de crescer, não terminou ainda de cerrar as epífises, né, dos ossos. Então, temos que ter muita prudência e muita paciência, como você diz. O tema é que o cavalo tem que começar ao trote, sempre ao trote, e depois começar os galopes, sempre os galopes bem tranquilos, galopes bem com baixa velocidade, e aí o cavalo vai se adaptando, não só também na ossatura, como também nos tendões, os ligamentos, o cavalo tem que estar forte para suportar o exercício mais forte e depois as carreiras, para que não ocorram lesões muito tempranas que possam prejudicar o desenvolvimento desse cavalo. A preparação do potrillo vem muito antes da doma. Quando o potrillo está em pé da madre, você já tem que começar a prepará-lo para futuramente tudo que ele vai necessitar adelante, achar adelante como deportista, você já vai preparando. Você sabe que ele vai entrar numa doma. Então, você pode, prévio a la doma, fazer trabalhos ao cavalo, já ensinando coisas que ele vai necessitar em sua vida atlética. Mas são muitas pessoas que trabalham com isso em heladas. Por isso é muito importante, además de saber de genética, de saber de seu pai e de sua madre, é saber de onde está vindo esses cavalos. Se eles estão tendo uma boa criança, se eles estão tendo uma boa nutrição, se eles estão tendo um bom desenvolvimento, e quando esse cavalo vem desse lugar, dessa fonte, um pouco mais segura, quando vai à doma e tem essa preparação, que deve ser o ponto inicial para um atleta, em la doma, é que ele já esteja preparado para que essa doma seja menos estressante, menos dolida, e colocar um adolescente a ser um deporte de alta performance muito temprano. Então, ele tem que estar preparado para chegar a essa doma. E quando chega na doma, termina de ser essa doma e já vai mais preparado ao hipódromo para que vós, quando lo tenha que meter dentro de uma gateira, ele já não tenha medo, ele já não tenha pânico, ele já tenha um pouco mais preparado para essa situação. Então, é importante enfatizar isso, que as pessoas comecem a preocupar-se antes de chegar à doma, porque depois, com a doma, te põe um pouquinho mais complicado para sacar a parte de comportamentos, problemas que vão trazer tempo, te vão trazer lesões, te vão trazer um montão de coisas que podem evitar se já estão sendo manipulados e preparados para essa vida atlética futura, que nasceu, você já sabe seu destino, vai ser um atleta de alta performance em la pista. Então, lo tem que preparar para isso. Esse tempo, consegui ver muitos patrões que podes já deixar listo para que não seja tão doloroso, que o destete é doloroso, a doma é dolorosa, as primeiras carreiras são assustadoras, e isso cambia o comportamento do cavalo, que é uma das coisas que hoje muitas pessoas reclamam: meu cavalo tem tique de urso, meu cavalo come bosta, meu cavalo come madeira, meu cavalo, ou seja, tantas reclamações hoje com tema de comportamento que podem ser evitados achar atrás. Então, uma das coisas que eu, como preparadora de potrillo, tento falar sempre: preparem antes da doma, não na doma, que aí você vai ter bastante lesão e bastante problema, e aí começam os problemas de comportamento, estereotipias e todo mais. Vos querer que um cavalo de 1000 metros corra 2400 e ele não tem essas fibras musculares para isso, você vai estar perdendo tempo em treinamento e plata com isso. Então, se vos descobrir essa aptitude atlética desse cavalo a tempo, através do ojo do treinador, que te vai dizer: esse cavalo é para larga, esse cavalo é para corta. Como vês essa situação da capacidade de cada cavalo? Quarto de milla, que é um cavalo que, como o nome diz, né, corre 400, 600 metros como muito, são cavalos que têm uma fibra muscular bem mais abundante de fibra de contração rápida. Então, são cavalos que requerem uma forma de trabalho distinta do que é o cavalo puro sangue de carreira. O puro sangue de carreira ele tem as duas fibras musculares. Só que com as duas fibras musculares, você pode trabalhar essas fibras musculares para que essa fibra muscular, que tem uma contração mais rápida, ela possa ser trabalhada para que ela possa ser uma fibra que tenha um aporte de oxígeno melhor e possa usar esse oxígeno de uma maneira mais eficiente. Então, um cavalo que corre 1000 metros é distinto de um cavalo que corre 400 metros, como um quarto de milla.
Então, o cavalo que corre 1.000 metros, um puro sangue de carreira, nós outros muitas vezes pensamos que esse cavalo é comparado à carreira de 100 metros de um humano, como o Usain Bolt, Uhum. o Johnson, e na verdade a carreira de 1.000 metros também é uma carreira que se corre usando oxígeno. Não é uma carreira que não se usa oxígeno e se usa, obviamente esse cavalo que tem predisposição a correr 1.000 metros, ele vai ter fibras musculares que, mesmo sendo trabalhadas para correr mais distâncias, são cavalos que entram em fadiga mais rápido do que um cavalo que possa correr a larga. Então, isso para o treinador é muito importante. Por quê? Porque o cavalo que você tem em humanos, se é um cavalo para correr a corta, você sabe que esse cavalo vai ser um cavalo bueno em 1.000 e 1.200. Se você fizer o melhor treinamento possível para o cavalo, mas anotar o cavalo numa mija ou em 2.000 metros, esse cavalo vai fracassar. Então, mesmo tendo um bom condicionamento físico, esse cavalo não suporta a manter a velocidade em mais de 1.200 ou 1.400 metros. Então, Uhum. isso é muito importante porque muitos cuidadores creem que às vezes o cavalo é um cavalo bueno para correr os 1.004, correr a mija, e muitas vezes esse cavalo é um cavalo bueno de 1.000. E o cavalo às vezes Exato. larga na punta, toma na punta, corre na punta até os últimos 200 e no final não tem nenhum naciona. Então, essa parte de observação do cuidador é muito importante, porque mesmo, às vezes, um cavalo que tem um pedigree para larga, às vezes são cavalos que correm melhor em distâncias mais curtas. Então, isso vai do orro do treinador e também de observar os detalhes no treinamento, como que o cavalo chega no treinamento, como que o cavalo termina o treinamento, e usando também de alguns parâmetros, como parâmetro cardíaco, parâmetro respiratório, desse cavalo no treinamento do dia a dia. E isso é muito importante, Vanessa, porque muitos cavalos, às vezes, se acometem de hemorragia ou têm fadiga no final da carreira e se lesionam. E você, Uhum. às vezes, tem cavalo bueno em humano e você pode ter esse cavalo para correr em certas distâncias e você se equivoca. O jockey e também o cuidador que ganham mais carreiras são aqueles que se equivocam menos. Então, temos que se equivocar menos. E uma das formas que me gusta de fazer com os cavalos, quando o cavalo é um cavalo 2 anos que está começando, normalmente debuta o cavalo em 1.000 metros e depois vai subindo a distância do cavalo. Óbvio, existem cavalos que você está treinando e que você rapidamente mira que esse cavalo é para larga, que um cavalo galopador, um cavalo que tem muita perna, que tem um fôlego bueno, que é um cavalo longilíneo, um cavalo que tem toda a aptidão para correr a larga. Então, esse cavalo, obviamente, coloca na gateira, não tem tanta explosão, não tem tanta velocidade, é um cavalo que você já pode começar aí nos 1.004, na mija, e começando com esse cavalo. Mas, já tenho, assim, experiência de muitos cavalos que debutaram em 1.000, por exemplo, tem um cavalo que debutou em 1.000, por exemplo, o Tinchulin debutou em 1.000 metros em fevereiro, e em dezembro estava ganhando o Pellegrini em 12.400. Então, o cavalo, A ele capacidade. vai te mostrando, e obviamente que as carreiras de 2 anos sempre começam com 800 metros, 1.000 metros, mas depois de março, abril, as carreiras já começam a correr em 1.004, então, você já pode elegir se o cavalo aonde que vai debutar, como que vai correr, mas se você tem um cavalo e tem dúvida se o cavalo vai para a larga, se o cavalo trabalha bem, eu sempre hablo, né? Melhor começar em 1.000 metros, vai acendo o cavalo e o cavalo vai mostrando o que o cavalo quer. Se o cavalo, depois dos 1.000 metros, depois passa para 1.002, para 1.004, para a mija, e o cavalo sempre vai subindo de distância, como eu falei no começo da charla, né? Sempre de menor a maior, né? Nunca querendo já um cavalo que é um cavalo para 2.000 metros, um cavalo para 12.4, já debutar em 2.000 metros, já debutar em 2.4. São raros os cavalos que Que eu chega. vi toda a minha vida debutar na distância dos 2.000 metros e lograr sucesso. É muito difícil, porque para um cavalo correr acima da mija, o cavalo tem que estar muito bem treinado. Isso é uma outra coisa também que para o cavalo é fácil de correr os 1.000, de correr os 1.002, por esse tema das fibras musculares que hablamos. A fibra 2, se você entrena o cavalo, você consegue fazer dessa fibra 2 uma fibra que use mais oxígeno. Então, você consegue fazer com que o cavalo suporte mais o ritmo de uma carreira com
uma distância acima da milla. Então, isso é muito importante para o cavalo, que o cavalo, para correr uma distância larga, tem que estar muito bem galopado, aerobicamente, e o cavalo tem que estar em uma condição atlética muito boa, senão o cavalo não suporta a corrida acima da milla. Tem muitos cavalos que às vezes adentram em carreiras que não estão preparados para correr essa carreira, eles acabam se lastimando e não é isso uma coisa que o cuidador e nem o proprietário do cavalo vão querer para o cavalo. É que já através de sua genética, o descobrimento de los tipos de fibras musculares que os cavalos vienen, que já vêm acoplados a su cuerpo desde que nascem, e nós temos que desenvolver com a sensibilidade que temos isso, temos que saber que intensidade, frequência e duração dos exercícios é que vão desenvolver esse cavalo para poder estipular que categoria eles vão estar aptos para poder participar. Então, é muito importante saber que não há necessidade que seja muito treinamento, porque há cavalos que vão necessitar de bastante treinamento e há cavalos que não vão necessitar de muito treinamento. Que cada cavalo vai ter a parte aeróbica e anaeróbica de sua capacidade metabólica, através do que passa dentro de seu organismo, individualmente. É mais ou menos como pensamos, Cristiano Ronaldo treina todos os dias, pero capaz que Messi treina 3 vezes por semana e faz o mesmo que Cristiano Ronaldo. Pero para que entenda que há atletas que vão necessitar trabalhar mais seu corpo todos os dias e há atletas que não. Em lo caballo é o mesmo. Então, o treinador vai ter que ter essa visão e esse parâmetro. Además disso, os parâmetros fisiológicos que o cavalo te vai demonstrando, com a frequência cardíaca, com a frequência respiratória, com todos os parâmetros fisiológicos que está passando de hidratação e tudo isso, que se pode tomar as pessoas que estão cerca dele, no momento que se sabe que como que ele está se recuperando em cada treinamento disso. Se existe treinamento, o cavalo saiu com uma frequência cardíaca, hizo trabalho e tardou muitos minutos para volver a sua cardíaca basal, que é o natural, em repouso, algo está mal no treinamento. Algo não foi bueno no treinamento. Esse cavalo ainda não está preparado para uma corrida, né? Há que volver um escalão. Claro, então, isso são parâmetros que uma pessoa que está começando num treinamento, que está começando agora a mirar o seu cavalo, tudo, o parâmetro da frequência cardíaca é um parâmetro muito importante para que o cuidador tenha uma guia para saber se esse cavalo está bem treinado ou se esse cavalo ainda está necessitando de um trabalho de mais tempo e de paciência para que o cavalo consiga chegar a um ponto que o cavalo galope 2.500 metros, mas que com os últimos 600 metros em 36, por exemplo, que o cavalo galope e haga os últimos 600 em 36, e que a frequência cardíaca do cavalo se eleve a 240, que é uma frequência cardíaca a máxima do cavalo, e que depois do trabalho, esse cavalo consiga baixar na frequência cardíaca. Seria que o que significa que o cavalo suportou o treinamento e depois do treinamento o cavalo recuperou rápido, ou seja, o seu metabolismo conseguiu eliminar todo o ácido lático, produziu pouco ácido lático, o cavalo está em estado atlético muito bueno e esse cavalo está em condições de entrar dentro de uma carreira. E aí, se o cavalo vai ganhar ou vai perder, aí é outro ponto. Mas que o cavalo está em sua condição para entrar em uma carreira, isso sim, utilizando essa forma, que não é uma forma que não necessita de muito, necessita somente de uma mano e de um relógio, para que coloque a mano no cavalo e sinta a frequência cardíaca do cavalo, e depois, nessa frequência cardíaca, significa que o cavalo está numa condição boa. Isso é muito importante como um parâmetro para que o cuidador possa avaliar. Obviamente que há outros parâmetros, você tem que observar como que está a temperatura no dia, se está muito caliente ou se está muito frio, se a cancha está uma cancha cansadora ou se não está uma cancha cansadora, se a cancha tem desnível. Aí outra coisa importante também é quem está arriba do cavalo, quantos pesos o cavalo está carregando naquele momento. Você tem que ter em conta que para o cavalo é mais fácil, ou se há uma pessoa que tem 70 quilos, para o cavalo é mais difícil, que normalmente o cavalo vai correr uma carreira com de 55 a 60 quilos, em promédio, não? Mas se o cavalo está treinando com uma pessoa de 70 quilos arriba,
E isso também influi na parte do treinamento. E, obviamente, que o cavalo, todos esses fatores, na observação do cuidador, é óbvio que tem que tomar em conta. Em Europa, Estados Unidos, Austrália, Ásia, ou seja, Japão, não há treinamentos diários del caballo se não há uso de montura. Eles não vão à cancha com um mandil e jockey ou um variador em cima de um mandil. É proibido isso afuera. É somente América Latina que há essa percepção de que não passa nada salir assim. América Latina, casi general, ¿no? Se va a Brasil, Argentina y a Uruguay, arriba de un mandil. Y ellos, que trabajan mucho con la fisiología del ejercicio, que trabajan con biomecánica, son muy enfáticos en hablar que el dorso del caballo genera la extensión de la brazada. Y si todos los días hay un peso, que aparte no es todos los variadores y jockeys que tienen buena equitación, vão arriba golpeando a parte dorsal desse cavalo e não há uma distribuição, porque está em cima de um mandil e todo esse peso está distribuído equivocadamente. Como vos vês um câmbio cultural? Como explicar a necessidade de que o cavalo entrene em las condições de carreira? E normalmente em Sul-América, os cavalos em Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, os cavalos são cavalos que treinam sem montura. Treinam, como hablamos, ao pelo, de uma forma com mandil. Bueno, se você for aos Estados Unidos, e como outro dia falei com um cuidador amigo que treina no Kentucky, e ele falou que se um cavalo adentra na cancha sem montura, o cavalo é penalizado, o cuidador é penalizado, e tem que entrar com montura, mesmo se for a ser uma volta a passo na cancha. Tem que estar com montura. Então é uma forma distinta de mirar a coisa como miramos acá em Sul-América. Creio que temos alguns problemas. Primeiro problema é um problema hierárquico, não? Que as pessoas não estão acostumadas a colocar montura em seus cavalos e isso genera uma certa forma uma luta para que as pessoas entendam que a montura é importante para o cavalo. O cavalo galopar de montura, o cavalo vai ter a sua elasticidade toda desenvolvida, o cavalo vai ter menos lesões e o cavalo vai quedar melhor treinado. Mas tem um outro ponto também. A maioria dos cavalos em Sul-América não tem uma doma adequada. E quando um cavalo não tem uma doma adequada, no momento que você coloca a montura no cavalo, o cavalo crê que já vai ser uma partida, que já vai ser alguma coisa mais forte, e normalmente o cavalo não se relaxa quando o cavalo está de montura. E, obviamente, que tem que ser uma montura distinta, não tem que ser uma montura mais larga, com a estribação mais larga, e isso tem que ter também personal para ser isso. E não são todas as pessoas que galopam cavalos que estão prontas para galopar os cavalos com montura. Então, creio que é um grande tabu, e creio que despacio as coisas vão cambiando. Creio que acá na Argentina, por exemplo, os cavalos do La Providência só galopam com montura, tem outras cavalerizas também que só galopam com montura, e eu, a hora que empecé no vacaciones, também estou tentando implementar que os cavalos galopem com montura também. Então, creio que é uma forma de com o tempo, as coisas vão se acomodando. E quando se exporta um cavalo, uma das coisas que a pessoa que compra o cavalo tem em conta é que se o cavalo galopa bem de montura também. Porque um cavalo que vai aos Estados Unidos, e um cavalo que é muito difícil de se adaptar à montura, dificilmente esse cavalo logra um sucesso nos Estados Unidos, porque não vai ter nenhum treinamento adequado se um cavalo que não se relaxa galopando com montura. Então, creio que isso é uma parte importante e que todos os cuidadores têm que ter em conta que, de montura, o cavalo vai ter menos lesões e vai estar com um treinamento muito mais adequado. El óbvio solo es obvio en el ojo que entrenado. O sea, y si vos for analisar, o cavalo é um retângulo, vamos falar de biomecânica, el caballo é um retângulo. Se a parte dorsal del cavalo não está bem musculado, vai influir tanto en la pata quanto en la mano del cavalo. Claro. O cavalo tem seu ponto de equilíbrio, né? Tem seu ponto de equilíbrio.
se está dolorido esse ponto de equilíbrio, uma analogia que eu hago é o seguinte: quando você tem um filho, lo vai a levar à cancha de futebol. Quanto tempo aguentas tu hijo arriba del hombro? Sí. Se não aguenta 90 minutos arriba com um hijo em seu ombro. É mais ou menos a mesma analogia que eu hago. Ou agarre tu hijo, ou tu esposa, ou tu marido, coloque arriba del hombro e vaya caminando hasta a esquina e vê que te passa no dia seguinte. Lo logras hacer, pero quero saber se não vai quedar dolido. O cavalo também sente dolor, e então o fato de não usar montura e todos os dias estar com um peso que não é o peso de um jockey arriba, golpeando toda essa estrutura, isso vai dizer que ele vai diminuir o largo de braçada, e é óbvio quando se mira na parte biomecânica que isso passa. Então, para que Claro. quede mais uma conscientização e que pensem, porque já escutei pessoas falar, sim, pero Candirai e Paciana não foram montados ao pelo. Sim. Sim, então, Quando... esse que é o tema. São esses os tabus que passa, que é óbvio que antigamente a maioria dos cavalos galopavam assim, e creio que hoje também, se vamos falar de um cavalo de hoje, vamos suponer o Lute Blue, um cavalo que corre na barbaridade, creio que em azul ele não trabalha de montura todos os dias. E se o Lute Blue não trabalha de montura todos os dias e ganha 12, 13 carreiras aí, então, por que usar a montura? Entende? Porque são Então, cavalos geneticamente extraordinários. não, Então, você não pode isso, comparar. Ou seja, estamos falando do cavalo claro, mediano. O mediano não vai chegar a ser um claro. Luther Blue. Então, mas esse tema que é o tema que a maioria dos cuidadores às vezes pensam dessa forma, né? Pô, se eu estou trabalhando esse cavalo no mandil e o cavalo está ganhando, para que eu vou cambiar o treinamento do cavalo e colocar a montura? Mas é óbvio que nós outros temos uma visão de que sabemos que o cavalo com montura vai ser um cavalo que vai galopar de uma forma distinta, vai galopar, e não só as dolores que são vistas por nós outros, e nós outros apertamos na mão ou na pata e o cavalo tem dolor, mas às vezes dolores que nós outros não conseguimos mirá-la. E o cavalo tem essa dolor e às vezes essa dolor está impedindo que o cavalo corra de uma forma melhor ou tenha um resultado melhor. Esse que dá aquele tirão, você está correndo na cancha atrás da pelota e te dá aquele tirão, te dói um pouquinho e depois deixa de doler. E aí se sigue jogando o partido normal. E os cavalos também sentem isso, mas nós outros não vemos. Nós outros temos que entender que o cavalo é um atleta, né? E quem já isso atletismo, isso futebol, isso coisa, sabe que quem tem quem é atleta e humano sabe que a convivência com a dolor é uma coisa que tem que passar, né? E o cavalo tampouco temos que diminuir essa dolor para o cavalo para que ele tenha um rendimento ótimo. E usando montura, creio que o cavalo vai estar muito mais cômodo do que com o mandil. Isso não há dúvida. Agora, é o que passa, né? Muitos cavalos que galopam com o mandil logo não ganham a carreira, mas creio que se o cavalo é um cavalo bem treinado, bem domado, se o cavalo está de montura, o cavalo se adelanta. Isso não há dúvida. Hablamos sobre parâmetros fisiológicos, hablamos de algumas coisas de equipo para treinamento, sem chegar a falar de parte de embocadura, que aí seria quase uma live inteira para falar sobre esse tema, pero é bueno nosotros ter em conta que os equipos influem para que também o treinamento seja bueno, não só o treinamento, pero as competições em si, pero hablemos de algo que estamos enfatizando muito, que é a parte nutricional, onde o animal necessita ter boa nutrição para que no sprint final ele tenha o combustível que lhe falta para poder sobrepassar os outros que não lo têm. É um problema bastante grande na parte dos treinamentos encontrar a nutrição ideal individual para cada cavalo. Hoje por hoje vemos que muita gente alimenta e entrena os cavalos todos iguais. Claro. Como lo ves em la parte del treinamento, el aporte nutricional? A nutrição, assim como a montura, também há tabus também. E a alimentação do cavalo é muito importante, porque se um cavalo está bem treinado e tem tudo, mas não está bem alimentado, ele pode até ganhar uma, duas carreiras. Não vai, o cavalo que é bueno, ele vai ganhar a carreira. Mas esse cavalo não vai ter um diferencial. Esse cavalo não vai evolucionar da forma e não vai atingir os objetivos que você pode um dia querer que o cavalo alcance esse objetivo. E a alimentação, ela começa com a avena e a pastura, que a maioria é alfafa, não? Tem que ter muita qualidade. Existe avena que é muito boa, que tem um grano forte, e avena que não tem um grano.
adentro. Tem uma parra e aí vai pouco grano. E essa La avena de pouca cáscara. qualidade pode influir diretamente no rendimento do cavalo, que a alimentação que é a força da onde o cavalo retira a energia para que o cavalo possa treinar e possa correr. Se a pastura é oferecida 24 horas por dia, creio que existem casos que o cavalo está muito pesado, que o cavalo necessita um regime, necessita perder peso, mas é sempre bom perca peso de forma no trabalho. Ou seja, se o cavalo está muito pesado, treine de manhã e também treine à tarde. Porque sacando comida do cavalo, você vai ter problemas de estômago, principalmente úlceras gástricas, vai se tornar nervioso, vai se tornar irritável. Quando o cavalo se alimenta com pastura 24 horas, uma avena de boa qualidade e um concentrado bueno, está bem alimentado, fracionado em 2, 3 vezes por dia, ele vai estar pronto para o treinamento e para as carreiras. E na natureza, o cavalo ele baixa a cabeça e sempre está comendo ao solo. Então, esse movimento de comer ao solo, ele também relaxa toda a musculatura, e isso é muito importante para o cavalo. Normalmente, quando o cavalo está dentro de um estábulo, dentro de um estu, o cavalo ele é obrigado a comer alfafa riba. E isso, o cavalo levantando a cabeça para comer, normalmente o cavalo não se sente confortável. E é óbvio que se você coloca alfafa no solo, o cavalo vai pisar e vai sujar toda a cama, tudo, e tem esse problema. Mas, se você conseguir colocar o pasto sempre ao solo, vai ter uma qualidade de vida bem melhor. O cavalo vai baixar a cabeça para comer e vai estar em sua natureza. E conta esses detalhes, e você vai somando os detalhes para que você consiga chegar numa forma óptima, que não pode faltar para o cavalo, é o azeite na alimentação. A herragem é muito importante, obviamente, o cavalo está bem angulado, se preocupar com os talones dos cavalos, que normalmente os cavalos quedam com muita pinça e pouco talão. Da maioria dos erradores de hipódromo, em todo lugar, sacam sempre talão e deixam o cavalo com a pinça maior. E isso favorece o cavalo a ter problemas de entrecorda, problema de corda, bueno, isso é uma coisa que passa e tem que sempre estar prestando atenção para que o cavalo tenha o talão de uma forma que o cavalo quede bem angulado e sempre de uma forma que o cavalo esteja sano, não? Porque se o cavalo está mal errado, tudo arriba vai quedar mal. Tem que ser oferecido água todo o tempo, já aprender a beber água. Bem hidratado é um cavalo que sempre vai ter essa luta. Às vezes a água está muito gelada e o cavalo às vezes não bebe água. Então tem que entender o cavalo. Cada cavalo tem a sua forma de ser, a sua forma de entender as coisas. Cada cavalo vai ter sua forma ótima de treinamento. E se um cuidador tem 50 cavalos e desses 50 cavalos ele treina todos da mesma forma, pode ser que 15 cavalos quedem bem de treinamento, que essa forma de treinamento é para esses 15 cavalos quede ótima. Mas, para os outros cavalos, esse treinamento não está bueno. Então, a observação do treinador, tanto na cancha quanto na cavalaria, por isso que é importante que o cuidador esteja sempre mirando, porque é nos detalhes que às vezes cambia a vida de um cavalo. Queda sencillo explicar duas coisas. Uma, nem os melhores autos têm bom rendimento com combustível equivocado. Sem dúvida. Ter o combustível certo te vai a dar um favorecimento para que ganhe dos que estão com combustível de menor qualidade. E dois, é o tema del comer com a cabeça elevada. Eu pido a las pessoas que estão mirando a live que tentem hoje à noite, em la cena, ou um almoço, não sei que horário você está mirando essa live, a comer com a cabeça levantada. Você vai comer e vai tragar a comida. Pero quero saber como vai ser tu digestão. Em uma forma antinatural de comer, vai doler a cervical, a digestão vai ser mala. Essa função do cavalo baixar a cabeça para que se coma, ela não é somente a parte biomecânica, ela também faz a limpeza mucociliar da parte respiratória, ela deixa em flexibilidade as vértebras cervicales, ela relaxa a musculatura dorsal. Então, tampouco é muito coerente pôr a comida de cavalo, comer diariamente arriba, porque ele está antinatural a sua biomecânica, a sua vida. Então, eu não entendo quem começou com essa história de colocar comida arriba, porque sucia a cama, sai da fisiologia normal, anatômica e fisiológica,
para o bem-estar humano e não para o bem-estar animal. Isso é uma coisa que é um tabu, é um mito, é incrível. Isso é É importante. incrível. Tem outro que, às vezes um câmbio tico num cavajo, de sacar a alfafa e colocar o solo, e às vezes tem cavajo. Eu tenho uma hembra, uma das primeiras hembras que comprei em São Paulo, quando empecei a cuidar, e era uma hembra tica, pesava 415 quilos, uma potranca chamava Hermosa Guapa. E essa potranca, quando eu levei até o meu estu, ela comia pouco e tinha um cesto de alfafa arriba. E no momento que eu coloquei, eu sempre prestava atenção que a alfafa que caía ao solo, ela sempre comia a que estava ao solo. E aí teve um dia que eu saquei de tudo de arriba e coloquei tudo abaixo, a alfafa toda abaixo. E ela passava a noite inteira comendo alfafa, e comendo alfafa, e comendo, e comendo, e comendo, e alfafa ao solo. E essa hembra ganhou 20, 25 quilos e ganhou 4 carreiras aí, e foi uma hembra que melhorou sua performance e tudo, por um detalhe. Então, Um detalhe. então, são coisas que cambiam a vida de um cavalo. E claro que são vários fatores. Quando falamos de cavalo de carreiras, temos que falar de também na hora que anota o cavalo, que distância que vai correr, que jockey que vai montar, se o cavalo vai correr adelante, se vai correr de atrás, se o cavalo é um cavalo que é favorito da carreira, então já tem que se posicionar na carreira de uma forma que sabe que os outros vão quedar mirando para você, ou se o cavalo não tem muita chance na carreira, então correr na carreira expectante para tentar a melhor chapa possível. Então, se tudo isso numa carreira é muito importante de saber, de o momento de anotar o cavalo, sim, vários detalhes, e que se o cuidador está pensando sempre nos detalhes e pensando nos cavalos, ele sempre vai descobrir um momento que ele tem que fazer alguma coisa com aquele cavalo. Muitas vezes estou em casa e às vezes de madrugada me levanto e vou ao banho e estou pensando num cavalo de madrugada e pum, o cuidador tem que estar atento a todos os detalhes possíveis dentro de uma cavalariza, no treinamento, nas inscrições, tudo. E essa é a vida do cuidador. O cuidador tem que sacar o máximo disso cavalo. Se você tem um cavalo que é para ganhar um grupo 1, que ganha esse grupo 1. Então, é óbvio que estamos falando aqui dos cavalos comuns, obviamente que quando falamos de Candy Ride e quando falamos desses cavalos, são cavalos que superam de tudo, né? O cavalo que debuta 500 metros e depois vai ganhar 2.000 metros ou vai ganhar 1.800 nos Estados Unidos, são Excepcionais. cavalos que vão surgir de 1 a cada 10 anos, 1 a cada 20 anos. Então, são distintos, né? Então, estamos falando da maioria dos cavalos. Na Argentina, são 7.000 cavalos que nascem, no Uruguai são 1.000 e pico, no Brasil também são 1.000 e pico. Então, vocês têm que entender que tem muitos cavalos. Então, esses cavalos temos que sempre sacar o máximo de cada um. E para sacar o máximo de cada um é isso. Uma boa alimentação, boa herragem, uma boa iniciação, uma boa doma e um bom jockey, uma boa equipe de trabalho, um peão que entenda o cavalo, porque é muito importante o trabalho do peão. Para mim Fundamental. Se você tem um peão que é bueno, você sabe que desse cavalo ele vai sacar tudo desse cavalo. Agora, se você não tem um peão bueno, é mais difícil, porque eles que lidam com o cavalo, que acariciam o cavalo todos os dias, que levam a caminhar, que oferecem alimento, tudo. Então, é muito importante saber com que tipo de pessoa que você está lidando todos os dias dentro do seu estudo. É muito importante isso. Todo cavalo merece uma chance, mas nem todo cavalo vale a pena que insista. A coisa que se pode ir mirando e aprendendo a desenvolver, que vos podeis ver que um cavalo tem a possibilidade de ter grandes chances e grandes possibilidades, se vos mirar os detalhes, se vos ver que tem vários fatores influenciando, colocando um checklist, através desse checklist você consegue colocar parâmetros, e através dos parâmetros você sabe se pode investir nesse cavalo, ou se realmente ele já não vale tanto a pena dedicar tempo, como treino mi cavalo, como vareio mi cavalo. E eu sempre digo, eu não posso ensinar e fazer uma receita sobre treinamento, mas te pode dar um caminho para como você vai desenvolver essa sensibilidade e poder ver o que o cavalo necessita, porque não é uma receita. Vamos, o sea, a receita que você usaste com essa yegua não é a mesma receita que você vai usar com um potrillo, não é a mesma receita que você vai usar com o cavalo ao lado. Cada um vai ter um tipo de treinamento distinto. E a gente um pouco não entende isso, que, pero como varias? Então, se quando alguém chega para você e te pergunta como você treina seus cavalos? Isso é uma pergunta que é muito difícil, né? Até
Tem pessoas que às vezes não conhecem do turf e me perguntam, mas como que treina cavalo? Como que é um treinamento de um cavalo? E obviamente que em treinar cavalo, se você leva um cavalo para a cancha, você tem que condicionar o cavalo. Cada cuidador tem o seu livrito, cada cuidador tem a sua forma de cuidar do cavalo. E obviamente que sempre o treinamento de cavalo sempre foi de uma forma empírica. Você mirava o cavalo na cancha, se o cavalo está querendo mais trabalho, se o cavalo quer um pouco mais de galope, se como que o cavalo vai sendo, se faz uma partida no cavalo, vê como é que o cavalo queda, e vai construindo o cavalo dessa forma. E, obviamente, que cada cuidador tem a sua forma. Então, tem cuidador que trabalha os cavalos de martes e viernes. No Brasil, normalmente se trabalhava a meia distância em miércoles e a distância sábado. Então, cada cuidador cuida de uma forma. E creio que eu fui mirando os cuidadores que eu tive contato em Brasília, como o Eduardo Guzic, como o seu Marlobo, como vários outros cuidadores, Valfrido Garcia, que são cuidadores que ganharam muitos grandes prêmios e que cuidavam de uma forma dos cavalos. Eu fui pensando, pô, creio que isso é bueno para os cavalos, creio que isso já não me gusta, isso, e aí você vai moldando a sua forma de cuidar, né? Normalmente eu trabalho os cavalos uma vez por semana, e não que eu trabalhe os cavalos para relógio ou para mirar se o cavalo echou 849 ou echou 852, se o cavalo está bem ou se está mal. Eu vou levando o cavalo de uma forma que vai quedando bem treinado, conheça o galope, colocando montura e galopando o cavalo, e sempre na reta de chegada, sempre deixando o cavalo galopar bem galopado, e sempre sendo um liviano um pouquinho mais na reta, e sempre galopando, dando condição de estar preparado aerobicamente para poder ser partidas. E me encanta ser as partidas de 600 e 800 nos cavalos, mas não procurando saber o tempo dos cavalos, mas que o cavalo chegue com ação, que o cavalo se passa 850 e chega com muita reserva e com muita ação, para mim é melhor do que eu mirar no relógio e mirar o 48. Então, são formas e tem cuidador que não anota um cavalo se não mira o 48. Então, e ganham carreiras, e não é que isso está certo ou que está equivocado. Para que você tenha um cavalo sano e se mantenha sano e humanos, é importante que o cavalo sempre trabalhe de uma forma cômoda e que sempre chegue ao disco com reserva. Porque quando o cavalo entra em fadiga, se cansa em um trabalho, a chance dele se lastimar e ter uma lesão aumenta muito. Então, se um cavalo passa 1.400 e o cavalo se cansou nos últimos 300 metros, e ele chega dos 300 ao disco muito cansado, fatigado, isso pode generar um problema, primeiro, além de problemas de hemorragia, problemas nos locomotores, como corda, como entrecuerda, como rodilha, como fraturas e tudo. E isso é que o treinador tem que evitar, que o seu cavalo se lesione. E se o cavalo não se lesiona, você tem material para prosseguir e seguir. E, obviamente, que para que você possa competir, o cavalo tem que estar bem treinado. Então, não adianta também você não treinar, só levar de galope e correr, que você não vai também lograr sucesso, porque o cavalo vai cansar na carreira. Mas você tem que adaptar o cavalo. Chegue a um treinamento óptimo, sem você lesionar esse cavalo. Sempre que se equivocar com o cavalo, que se equivoque para menos. Nunca que se equivoque para mais. Isso um grande cuidador abriu a mim no Brasil, Ivan Quintana. E se você vai se equivocar com o cavalo, que se equivoque para menos. Se você vai trabalhar um cavalo 1.000 metros, que você haga lá o trabalho e que se o cavalo trabalhou 64, 65 e você crê que deveria ser um trabalho mais forte, é muito melhor do que o cavalo que trabalhou 59 e o cavalo não estava preparado para 59. Porque a chance de você lastimar o cavalo é muito grande, de você fatigar o cavalo é muito grande, e se você trabalha 64, você tem tempo, você tem outra semana, você tem outra carreira, você tem sempre a revanche adelante e com o cavalo sano em manos. E isso é muito importante para que os treinadores entendam que o cavalo de carreira não é uma máquina, não é um cavalo que você coloca na cancha e vai sacando tempo e nada. Você tem que ter essa paciência e o respeito pelo cavalo e pelos seus limites. E se você aceita que o teu cavalo é um cavalo que tem um trabalho, que trabalha 1.492, 93, 1,32, 1,33, você tem que respeitar esse cavalo e não procurar que esse cavalo ete 1,29, até que o cavalo ete 1,29, você já lastimou o cavalo nem chegou a correr. Então, você tem que entender que, às vezes, um cavalo que
e não trabalha bem, é um cavalo que se coloca a par, ele pode mostrar mais trabalho, ou se cambia de pista, se o cavalo vai correr na pista de césped, vai melhorar, porque às vezes o pé é de césped e o cavalo na arena não trabalha bem. Então, vocês têm vários detalhes e várias formas de você mirar o cavalo para que você consiga chegar a um ponto melhor. Então, cada cavalo tem que ser visto de uma forma individual e não de uma forma em grupo, né? Porque no grupo vai se destacar 12 e 3, mas os outros cavalos também são importantes. Então, se um treinador treina os cavalos de uma forma individual, ele vai ter mais sucesso com os seus cavalos. E sempre observando e tendo paciência, que é uma palavra-chave para que o cuidador tenha sempre. Paciência é fundamental. Vos explicaste muy bien y con una clareza espectacular sobre o que se comenta mucho que se hace en humana y son terminologías que no se utilizan en caballo. O sea, o overtraining sí se conoce, que sería el sobreentrenamiento en el caballo, pero no se conoce la terminología en caballo que se llama overreaching. Vos existe el ejercicio del caballo, ele tem se fosse colocar num gráfico, ele chega a su límite fisiológico, e se vos acá não estacionás para que ele tenha essa recuperação e seguís, ele vai a ser o overtraining. Se vos chegaste a seu limite fisiológico e lhe das o repouso e a recuperação para que ele adapte a esse exercício que foi feito, ele vai fazer a adaptação e vai se preparar para o próximo treinamento. Isso é terminologia que se usa em los trabalhos, que muita gente não usa nos cavalos, mas é o que realmente passa. Además disso, temos algo nos cavalos que é a remodelação óssea, é constante. A cada trabalho que vos haces, ele tem uma desmineralização e depois ele faz uma mineralização desse osso. Por isso tantas fraturas, e por isso que temos um número altíssimo de fraturas catastróficas. Justo porque não se respeita essa limitação fisiológica que é natural, dá o descanso e a recuperação para poder exigir em la próxima etapa del cavalo su outro trabalho fisiológico. E nós vemos que às vezes se vai à cancha e o cavalo está repetindo todos os dias o mesmo tipo de trabalho, estão sobrepassando o overreaching funcional, porque não está tendo a adaptação fisiológica necessária para poder ir para a próxima etapa. E a gente não sabe muitas dessas terminologias. E um ponto importante é quando o cavalo tem um trabalho ou na carreira, é o período que cada cavalo tem de recuperar esse treinamento. E recuperar esse cavalo requer tempo. Se você vai aos Estados Unidos ou vai à Europa e vai mirar o tipo de treinamento que fazem nos cavalos, é um pouco mais rigoroso que fazem com os cavalos, porque são cavalos também, que creio que com outra criança, outra forma nutricional. física, nutricional e outra criança também. Então, esses cavalos, creio que são cavalos que suportam um treinamento mais forte. Mas, na Sul-América também há cavalos fortes, há cavalos que são boas crianças, que têm boa ossatura, tudo. Mas eu creio que a forma que você treina os cavalos, e se você faz repetições muito seguidas com esses cavalos, se você trabalha o cavalo martes, depois trabalha o cavalo de novo jueves na gateira, depois trabalha o cavalo lunes novamente, e você não dá tempo para que esse cavalo se recupere, não só a parte da ossatura, mas também que o cavalo se hidrate, que o cavalo que tenha os sais minerais todos bem, que não tenha falta de nada. Se você recupera o cavalo, você vai ter menos problemas com esses cavalos. Então, esse tempo que você tem de trabalho para trabalho, tem que, para mim, mais ou menos de semana a semana, um trabalho por semana, para que o cavalo consiga recuperar todo o que ele perdeu nesse trabalho. E não que você tenha que deixar o cavalo parado na cavalariza, não. Que você mantenha o cavalo em trote, que mantenha o cavalo em galope liviano, galopito bem tranquilo, que o cavalo esteja caminhando, que o cavalo esteja em movimento. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque não é porque se você colocar o cavalo na cancha e que você galopa o cavalo, que você vai ter o cavalo melhor condicionado. Às vezes é ao revés, o cavalo vai estar em overtraining e vai estar menos condicionado. Então, isso que o cuidador tem que tomar muita cautela para não passar o cavalo. E às vezes é muito bueno, né? Você trabalhar um cavalo e mirar um relógio e ver que o seu carro, meu cavalo já hace 634, 35, que é uma máquina, tudo, mas o que vale não é no trabalho, o que vale são nas carreiras.
E na carreira o cavalo tem que echar também esse tempo para ganhar a carreira. E às vezes o cavalo echa o tempo no trabalho e não echa o tempo na carreira. E isso passa muitas vezes aqueles cavalos que não confirmam tudo. E às vezes são cavalos que só necessitam não trabalhar. São cavalos que necessitam Descanso. galopar e ter um trabalho mais tranquilo, um pouco de descanso, e que esse trabalho, depois, quando esse cavalo estiver bem tranquilo, bem condicionado e descansado, esse cavalo em carreira vai poder ser o que hace nos trabalhos. Né? O descanso é tão importante quanto o treinamento. Que o descanso do cavalo não é ele quedar no estu e nem quedar caminhando. O descanso do cavalo é ele ir para a cancha, a ser um trote, a ser um galopito, e isso é o descanso também do cavalo, porque às vezes o cavalo que sai montado ou camina, trota, e isso é a forma de você descansar o cavalo, porque o cavalo necessita estar em movimento. Um cavalo que não está em movimento é um cavalo que não é bueno. O cavalo que só está caminhando não é bueno. Então, o cavalo tem que estar sempre em movimento. Isso é importante. Uma coisa que vemos muito na parte do humano e que vino com muita força e a parte com dados estatísticos de diminuição de lesões, em futebol diminuiu como 38% os jogadores de futebol com lesão o uso da fisioterapia. A fisioterapia inclui massagens, crioterapia, que seria o uso do hielo. Se termina o partido, há gente que entra dentro de uma pileta de hielo, shockwave, magnetoterapia, láser, ou seja, tem uma quantidade de ferramentas dentro da fisioterapia que se vê muito pouco usado em los cavalos. E é um dado muito grande que nos humanos funciona e funciona muito bem. Como vê o tema da fisioterapia? Vós vês que é por parte de falta de conhecimento ou solamente por um dado financeiro? Então, creio que são os dois, né? A fisioterapia em carreira de cavalo, eu creio que a crioterapia, que é o uso de hielo, é muito usada. Eu creio que em todas as cavalariças, creio que se usa hielo e é muito importante para o cavalo, depois que o cavalo vareia ou que o cavalo corre, usar hielo. Isso é fundamental. Creio que a maioria das cavalarias já tem esse conhecimento, já fazem com frequência o uso de hielo, que é importante para diminuir a inflamação, para que o cavalo mantenha sano e quando um cavalo chega da cancha, normalmente há microlesões, microlesões que se passam pela mão do homem para detectar. E o uso do hielo, ele contém essas microlesões, mas a parte de fisioterapia, que é uma parte, já que acá em San Isidro há muito poucas pessoas que trabalham com fisioterapia, creio que no Brasil se trabalha mais e no Uruguai pessoas que fazem também fisioterapia, é muito importante para o cavalo. Quando eu me formei veterinário, eu trabalhei com uma fisioterapeuta de cavalos e que eu entendi o quão importante é a fisioterapia nos cavalos, porque no cavalo de carreira se usa muito pouco, no cavalo de salto se usa demasiado. A parte de relaxamento muscular, a parte de massagem, a parte também de quiropraxia, e também uma outra coisa que é muito importante, que se usa muito pouco, é o laser. A laser terapia hoje, em humano, ela está muito difundida e muito estudada. E no cavalo de carreira se usa muito pouco. Creio que temos aí um caminho muito aberto para trabalhar em relação à fisioterapia, e não só o laser, como também o magnetoterapia, que é uma forma de você ter uma lesão de um cavalo e que se você usa o campo magnético, né, e é muito bueno para que você haga uma cicatrização melhor no cavalo e principalmente de áreas que não têm tanta facilidade de cicatrização. Então, são áreas que ainda, eu creio que tem a desinformação, mas também há também o custo também, que as pessoas aqui nas carreiras de cavalo se assustam a ser alguma coisa em relação à fisioterapia, por isso. Mas creio que no momento em que conhecem por que é tão importante a ser e os resultados que hacen, creio que as pessoas vão entender que o preço não é problema, porque o cavalo tem um rendimento melhor, uma qualidade de vida melhor e uma forma de você treinar o cavalo sem acometê-lo em lesões. Incluso se fazem nebulizações prévio à carreira para cavalos que têm problemas respiratórios. Isso ajuda um montão. E aqui no Brasil se está utilizando muito.
a parte de fisioterapia. Sempre quando falamos de treinamento, falamos sobre como trotar, galopar, como fazer a partida, as medições e tudo. Mas se habla muito pouco e se utiliza muito pouco é o calentamento, o enfriamento e estiramento. Coisas que também creio que não sei se pode ser solamente por falta de tempo ou por falta de personal, pero que creio que como detalhe em los entrenamentos pode ser crucial para um atleta que esté bem calentado a musculatura antes de começar o treinamento, quando termina, se haga o enfriamento e que quando haga a possibilidade, tenha os estiramentos. Como vês isso acá no turf latino-americano? O pré-calentamento nos cavalos é muito importante. Se você tem um cavalo, que uma coisa que às vezes eu miro nos cavalos, às vezes os cavalos entram na cancha e já saem galopando. E isso para mim são coisas que não sei se por tempo ou por falta de conhecimento, é muito importante que o cavalo, antes de entrar numa cancha para variar, que o cavalo caminhe, que o cavalo aqueça toda a musculatura, que depois que o cavalo estiver com toda a musculatura bem aquecida, principalmente nos dias de inverno, esse cavalo empiece a galopar depois que ele isso toda uma parte de pré-calentamento, caminata, trote e depois galope. Então, isso é uma coisa muito importante. Primeiro, para que você diminua as lesões musculares nos cavalos, para que o cavalo se relaxe também, porque se o cavalo entra na cancha e já galopa, se condiciona todo o tempo a entrar na cancha e sabe que ele já tem que galopar. E é muito importante trotar, cavalo caminhar a passo. Então, isso é fundamental. E no Uruguai, eu observava que todos os peões com quem eu trabalhava, os cavalos volviam da cancha, eles duchavam os cavalos, passavam água, limpiavam a pata, tudo, e já colocavam o cavalo para dentro do estudo. E isso era uma coisa que era para mim era muito difícil, porque eu tinha que explicar ao peão que era muito importante ele caminhar os cavalos, o cavalo para diminuir a frequência cardíaca, para que os cavalos se relaxem, para que o cavalo, depois do trabalho, ele volte ao normal, que se refresque e que seque, para entrar na cavalariza seco e descansado. E isso é uma coisa muito importante. Primeiro, a maioria dos cavalos que se fazem isso desenvolvem gretas, não? Então, isso para a saúde do cavalo é muito malo. Então, se o cavalo não entra para dentro da cavalariza seco, o cavalo vai desenvolver gretas, principalmente os cavalos de pelagem mais branca. E o cavalo, quando ele volta para o estu e ele sai para caminhar, é um momento que o cavalo se relaxa e é um momento também que você pode observar o cavalo caminhando, se o cavalo camina de forma tranquila, se o cavalo está bem, se o cavalo não teve algum problema. Então, isso é muito importante. E isso ter um capataz que possa mirar o cavalo depois de trabalhar e te passe as informações que você vai estar na cancha, que o cavalo caminhou bem, que descansou bem, que chegou tranquilo, tudo isso é muito importante. Então, creio que tudo isso são coisas que vão somando no trabalho de uma cavalariça. E claro que, como você falou, tem o tempo, tudo, mas aí vai de cada cuidador ter a organização para que o tempo seja o melhor para o cavalo e não para você. Você está trabalhando os cavalos. Se você quer 11 horas tomar café da manhã, 11 horas você quer sair da cancha, mas você apressura os cavalos para que ele trabalhe de forma que galope mais rápido tudo, porque você quer sair, então aí temos um problema, não? Porque se você está trabalhando para os cavalos são os mais importantes. Então, creio que isso temos que ter em conta, e foi na primeira pergunta que você me isso, né? O que é importante para o cuidador? O cuidador tem que entender que ele está laborando com o cavalo de carreira e que o cavalo de carreira é o importante. Sem o cavalo de carreira, ele não teria necessidade de estar ali. Então, que o cavalo é a peça fundamental. E essa peça fundamental tem que ser muito bem cuidada com o trabalho de pré-calentamento dos cavalos antes de trabalhar e depois que trabalham, caminhando, bebendo água limpa e descansando e entrando secos para dentro do box para ter mais saúde. Porque ellos son los protagonistas. Y Sem dúvida. ellos son los protagonistas. Tenemos que tener idea de que nosotros trabajamos para ellos y no ellos para nosotros. Sem dúvida. Sem os Es una de las cavalos, cosas. nós outros não estaríamos acá e eu não estaria treinando e sem os cavalos é isso. Então, nós outros temos que cuidar dos cavalos, é muito importante isso. E hoje em dia Entonces, há uma forma crescente
em todo o mundo, creio que nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, de uma forma muito mais intensa do que acá na Sul-América, isso vai chegar também em Sul-América. Então, creio que o uso do lático e algumas formas de treinamento e tudo que serão revisadas ao passar do tempo, porque o bem-estar animal está em jogo também, né? Então, creio que isso será muito importante para que todos os cuidadores sepam que as responsabilidades vão aumentando também. E de cuidar de um cavalo, tudo, não é somente colocá-lo na cancha e tudo. É questão também de tratar também do seu bem-estar também, e isso é muito importante. Todos necesitamos aprender de um maestro, todos nós outros precisamos estar estudando, todos nós outros necessitamos estar buscando informação, buscando o melhor, não somente para que nós outros entendamos o que estamos fazendo, mas também para que podamos fazer o melhor e que o cavalo tenha o desempenho através do conhecimento que vamos adquirindo. Por isso que o mensagem inicial dessa conversa é que empenho é distinto de desempenho, é diferente. Se você vai subir uma escalera muito rápido, aonde não termina em lugar nenhum, não? Existe muito esforço e não chegaste a um objetivo. E desempenho é diferente justamente por isso, porque você quer dar o desempenho a um atleta para que ele possa chegar ao seu óptimo, a chegar à sua condição física ideal. Acá nadie tem o secreto ou a magia, ou sabe exatamente todo. Por isso que vamos estar em constante conhecimento, em constante búsqueda, para poder fazer com que esses atletas cheguem a competir como um atleta de alto rendimento, como um atleta que merece os cuidados necessários de um atleta. Então, eu creio que se quer o mensagem que o empenho não é o mesmo que desempenho, vai ser com que as pessoas busquem ter mentores, busquem ter mais conhecimento, ter mais informação. E hoje por hoje, que temos a internet e temos muita informação, saber filtrar essas informações. Porque é muito difícil você agarrar as informações e saber que é certo. As informações que tentamos passar são através de coisas comprovadas e de experiências que são realmente que sucederam na vida de nós outros que estamos há mais de 20 anos dentro da profissão. Então, é muito importante que busquem esse conhecimento e invertir em conhecimento é invertir em desempenho, aonde você não vai precisar estar fazendo muito esforço por algo que vos adquiriste um conhecimento para hacerlo. E uma das coisas importantes que o cuidador tem que ter em conta é que a somatória de detalhes que vai fazer com que você logre sucesso com o cavalo. Então, tudo é importante, desde do cavalo que entrou dentro do seu estudo, que você tenha uma boa cama, uma boa alimentação, um bom vareio, um bom galopador, um bom peão, um bom veterinário e pessoas que você escute as pessoas. E é muito importante o cuidador ter a mente aberta para escutar as pessoas, escutar o galopador, escutar o jockey, escutar o peão, porque tudo que você suma de informação, você vai volver isso para o cavalo. Então, o cuidador tem que estar muito atento a todos esses detalhes para que use essas informações a favor do seu cavalo, para que o cuidador entenda que ele não é o protagonista, que o protagonista é sempre o cavalo e que o cuidador é só uma forma do cavalo que o cavalo encontra de conseguir chegar até uma carreira ou ganhar uma carreira, e que o protagonista é sempre o cavalo e que o cuidador é essa ponte que leva o cavalo até ele a correr ou ele a ser uma carreira ou ganhar uma carreira. Então o cuidador tem que ter essa percepção de que não é ele a pessoa mais importante do circuito e que o cavalo é o importante e que o cuidador hace parte de uma equipe e que dentro dessa equipe há o peão, há o veterinário, há o errador, há o jockey, há o galopador e tudo isso somado vai fazer com que o cavalo ganhe a carreira. E obviamente que o cuidador ele tem o fato de liderar essa equipe, mas é liderar a equipe para que o cavalo logre sucesso. E isso que o cuidador tem que ter sempre em conta, que há muito orgulho, há muita vaidade nesse circuito e nesse grêmio. E isso o cuidador tem que tomar muita cautela com o tema do orgulho e da vaidade, porque quem são, na verdade, os grandes maestros, os grandes
que nos ensinam todo o tempo são os cavalos. El tutor que tiene el caballo y todo el equipo que está en torno y que está alrededor del caballo, tiene que estar muy atento a no tener a parte del ego, tiene que tener a parte del grupo, del equipo. Es mucha cosa que está involucrada. Entonces, las personas Sí, que están trabajando con los caballos tienen que, además de pensar en un sueldo, tienen que pensar en la pasión de trabajar con algo sim, sem dúvida, que porque é como eu falei no começo da charla, né? Se a pessoa que quer trabalhar com cavalo de carreira e não tem essa paixão e não tem esse tempo disponível para o cavalo, porque o cavalo não sabe que hoje é Natal, que amanhã é seu cumpleaños, que amanhã é Ano Novo, o cavalo não sabe nada disso. Então, o cavalo tem que ter cuidado todos os dias. Todos os dias são dias que você tem que estar presente e cada dia é um dia de um aprendizado novo, de uma observação nova, e isso são dia após dia. Por isso que quando você elige trabalhar com cavalo de carreira, você tem que saber que é uma vida que é sacrificada, porque você tem que estar todos os dias disponíveis para o cavalo. gostaria de agradecer tu tempo. Sabemos que hoy en día o mayor valor que tenemos en la vida es el tiempo. Nosotros estamos muy predispuestos a ayudar a las personas que quieran a tener un poco más de claridad sobre entrenamiento de caballo. Isso é uma charla para que vaya mais ou menos dando um desenvolvimento de conscientização de coisas que podem ser melhoradas e mostrar que há detalhes importantes dentro do protagonismo do cavalo que pode ser toda a diferença quando o cavalo está dentro das pistas. Gracias, Vanessa. Es siempre un placer hablar con ustedes, hablar con las personas y hablar sobre carrera de caballo y hablar sobre los caballos, ¿no? Muchas gracias. Graças a todos e boas noites.